Olá, me chamo Ellen Modesto, sou aluna de mestrado do programa Ciência e Tecnologia Química e vou apresentar o projeto final da parte 1 da disciplina Planejamento de Experimentos e Análise Multivariada. O artigo escolhido para o projeto foi o Extração de óleo de manjericão usando fluido supercrítico, análise experimental e matemática dos autores listados abaixo. O artigo foi publicado em 2014. O manjericão tem grande importância no Brasil e seu óleo essencial é valorizado internacionalmente, sendo utilizado em indústrias de condimentos, cosméticos, etc. No manjericão, há a presença de muitas substâncias interessantes como estragol, lineol e eugenol, que são extremamente sensíveis ao calor e, dependendo do processo de extração, podem ser volatilizadas, causando um baixo rendimento. A extração dessas moléculas pode ser feita por métodos tradicionais, como a extração com solvente utilizando um Soxhlet, ou por métodos não convencionais, como, por exemplo, utilizando o fluido supercrítico. Para o método não convencional, as condições de temperatura e pressão podem ser otimizadas para transformar uma técnica já interessante por sua seletividade ainda melhor. O objetivo desse estudo foi comparar a eficiência da técnica convencional com Soxhlet e da técnica com fluido supercrítico na extração do óleo de manjericão, aplicando um delineamento composto central rotacional, DCCR, para otimizar a extração não convencional. Os autores escolheram um planejamento do tipo DCCR 2 com duas variáveis em 2 níveis, 3 pontos centrais e 4 pontos axiais, totalizando 11 experimentos. A escolha do tipo de planejamento foi acertada, pois mostrará os efeitos das variáveis no resultado final e, se o modelo for adequado, pode gerar uma superfície de resposta para os dados. Os resultados obtidos pelos autores estão mostrados nessa tabela. Pode-se observar que os melhores rendimentos foram obtidos nos experimentos 3, 6, 9 e 10. Observando esses resultados, é possível perceber que tanto a pressão quanto a temperatura variam muito para a obtenção do resultado máximo, indicando que talvez os níveis estudados precisem ser repensados para a avaliação correta de sua influência na resposta final. Analisando os experimentos que mantêm uma das variáveis fixas e alternam o nível da outra, como os experimentos 1 e 3, podemos perceber que a temperatura em nível baixo e a pressão em nível alto resultam em um rendimento máximo. Já comparando os experimentos 5 e 6, onde a pressão está em nível médio e a temperatura varia de baixa para alta, pode-se obter também o resultado máximo, apesar de a variação do resultado ser baixa. Outra possibilidade para a resposta máxima é com as duas variáveis em nível médio, como indicados pelos experimentos 9 e 10, que são réplicas do ponto central. Ou seja, para a obtenção de um resultado máximo nessa técnica, é preciso temperaturas baixas e pressões altas, ou que as duas variáveis estejam em níveis intermediários. Para investigar o efeito das variáveis sobre o rendimento, os autores usaram cálculos ANOVA com nível de significância de 5%, porém não apresentaram a tabela no artigo. Os autores apenas dizem que a partir dela é possível observar que apenas a média e a interação das duas variáveis são estatisticamente significativas, apresentando um valor P menor que 0,05. Os autores também apresentaram um gráfico de superfície com base nos dados ANOVA, onde indicam que há duas regiões de provável otimização, a primeira com níveis de temperatura baixos e níveis de pressão alto, enquanto a segunda região aponta para níveis altos de temperatura e baixos de pressão. Analisando os resultados obtidos pelos autores, comparando os níveis dos planejamentos com os obtidos feitos no Protimiza, os resultados são coerentes, assim como a distribuição dos experimentos. Com base no gráfico de Pareto obtido no Protimiza, a média é realmente um coeficiente significativo e a interação entre as duas variáveis, apesar de bem próximo do limite, na minha interpretação, não é significativa. A tabela nova do modelo completo mostra que o R² é ruim, representando apenas 67% dos dados reais. A regressão não é estatisticamente significativa, pois apresenta um valor P maior que 0,05, enquanto a falta de ajuste deu como significativa, porém pode estar errada porque o erro puro é muito baixo, tendendo a zero. Reparametrizando o modelo com apenas os dois coeficientes considerados significativos pelos autores, obtém-se a seguinte tabela nova. O modelo obtido é ainda menos adequado para o tratamento dos dados, representando apenas 38% dos dados reais. Ou seja, na minha interpretação, os dois modelos apresentados não se adequam bem às respostas obtidas, indicando a necessidade de um novo planejamento experimental com novos níveis para que se possa observar a influência real das variáveis na resposta.
Utilizando os dados da tabela nova reparametrizada, apesar de não serem adequados, gerei um gráfico de superfície para comparar com o demonstrado no trabalho. O resultado foi bem diferente, reforçando ainda mais que os resultados do planejamento obtido pelos autores foram diferentes dos obtidos por mim através do Protimiza. Minhas considerações finais sobre o trabalho é que o planejamento experimental montado pelos autores está correto, porém, de acordo com as análises feitas, as variáveis ou os níveis estudados não são adequados. Analisando os dados ANOVAs, percebe-se que as condições para um bom modelo não são satisfeitas, então o gráfico de superfície de resposta não é adequado. Como os autores não mostram a tabela nova obtida no estudo, fiquem abertos se a análise deles de fato condiz com a realidade dos dados estudados ou se a tabela não foi apresentada justamente por os parâmetros não estarem corretos. É isso, muito obrigada!